Igreja é uma família, certo? É um povo santo redimido por Deus, né? E uma família não é feita de uma pessoa só. Então aí já mata a questão de dizer que a igreja sou eu. Se você não falar a família sou eu, né? Se liga, esse é um bate-papo da Juventude Interligados, eu sou Thiago, e eu sei que a culpa da igreja não ser perfeita é minha, mas eu tenho certeza que eu não sou o único culpado. Meu nome é Samuel, e a Igreja Santa do Senhor está em obras, e essa morada um dia será a perfeição. Meu nome é Alisson. Eu não vou na igreja porque só tem hipócritas. Seja bem-vindo, cabe mais um. Meu nome é José, eu pertenço à Igreja de Cristo e congrego na Teosópolis. Amém. Ô, gente, nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante e ao mesmo tempo muito difícil. Nós temos percebido nos últimos tempos, e os dados têm mostrado, um crescimento muito grande de pessoas que se identificam até como cristãos, como crentes, como evangélicos, né? Mas que não estão vinculadas, não querem, até na verdade rejeitam a ideia de estar vinculada a uma igreja. Esse grupo tem sido chamado de desigrejado, né? Há uma grande crescente desse número, né? Os índices, na verdade, mostram ele crescendo até mais do que boa parte das denominações. E aí hoje a gente quer falar um pouco sobre esse assunto, sobre desigrejados, sobre você crer em Deus, mas não crer na instituição, de certa forma, não estar ligado na instituição. Mas para a gente poder começar esse papo, eu estou aqui acompanhado dos meus experts aqui, dos meus amigos aqui em eclesiologia. Eu quero tentar entender primeiro o que é igreja, porque assim, a gente está falando que as pessoas não querem saber da igreja ou não estão vinculadas à igreja. Mas o que é igreja? Pensando, igreja é o quê? É o prédio, igreja é a denominação, igreja é um bocado de gente, igreja sou eu. O que é igreja? Rapaz, igreja é o seguinte, igreja é uma família, certo? É um povo santo redimido por Deus, né? E uma família não é feita de uma pessoa só. Então aí já mata a questão de dizer que a igreja sou eu. Se você não falar a família sou eu, né? Sim. A família é um grupo de pessoas. E a igreja é mais do que o templo, mais do que o lugar onde as pessoas se reúnem para prestar seus cultos. É um grupo de pessoas lavadas, remidas pelo sangue de Jesus, né? Mas que estão ali com um propósito. É mais do que um grupo social. Estão reunidos com um propósito de missão, de evangelismo, de culto e de comunhão. Então, sendo singelo, a definição de igreja seria essa. Okay. Eu acho que igreja, socialmente, por questões burocráticas, ela pode ser uma instituição, ela pode ser um CNPJ, mas a igreja falando de maneira espiritual, eu acredito que sejam grupos de pessoas que acreditam no mesmo Deus, que têm o mesmo propósito de se reunir para adorar, de contar bênçãos, de se sustentar um ao outro. Eu acho que igreja é uma comunidade onde você cresce em vários âmbitos. Então a igreja, como o Samuel falou, ela é uma família, ela é um corpo com vários membros, onde a cabeça é Jesus Cristo. Do ponto de vista até da própria palavra, né, igreja, assembleia, uma reunião de pessoas, né? Do ponto de vista do cristianismo, uma reunião de cristãos que foram unidos por Deus, que comungam de uma mesma fé. Quando a gente observa o surgimento da igreja em Atos, capítulo 1 e 2, a gente observa a presença da mensagem. Eles
perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, é esse o vínculo que une a igreja. A mensagem de Cristo crucificado, ressurreto e que voltará para buscar os seus. É claro que essa comunidade ela se reúne em algum lugar, né? Uhum. E esse lugar nós podemos associar ao templo. O templo é um lugar onde a igreja, as pessoas se reúnem. É um lugar que tem teto, porque se chover a gente está protegido. Tem um ar-condicionado para manter o ambiente agradável. Tá ficando chique essa igreja. Tá ficando moderno, né? Tá deixando a gente confortável, né? Mais confortável. Então, a igreja instituição, que é até uma exigência legal, ela não se confunde exatamente com a igreja corpo de Cristo, que são as pessoas que foram resgatadas e redimidas realmente por Deus e que estão separadas nessa comunidade. A gente, quando pensa igreja, né, a gente fala de uma certa forma no singular, mas ao mesmo tempo a gente fala igrejas, né, no plural, porque a gente vê muitas igrejas, né? Há uma quantidade de igrejas, de nomes, de placas, de denominações, né? E a menos que seja um grupo sectário, né? Um grupo exclusivista, há uma compreensão de que não existe uma única igreja correta do ponto de vista denominacional, né? Existem igrejas que acabam sendo igreja invisível, né? Igreja corpo de Cristo, né? Que é, como o Zé falou, a comunidade daqueles que foram salvos. Então, existe a igreja, uma igreja, né? Que é a igreja que é a noiva de Cristo. Essa é uma comunidade invisível de cristãos que já se foram, de cristãos que irão vir, de cristãos que estão em todos os lugares do mundo, que têm muitas vezes tradições diferentes. Mas existem igrejas que é essa igreja visível, né? O corpo visível, local, onde as coisas estão acontecendo. Aí é onde a gente começa a ter algumas questões postas. Por quê? A gente ouve pessoas dizendo assim: eu sou um cristão, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, né? Eu oro, eu leio a Bíblia, eu obedeço, né? A palavra, vamos dizer assim. Ou seja, essa pessoa é como se ela estivesse dizendo assim: eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, no sentido, eu faço parte, né, desse povo de Jesus, que seria a igreja invisível. A pergunta é: uma pessoa que ora, lê a Bíblia, tem sua vida tudo certinho, ela precisa de igreja? Precisa de uma igreja ou não? Você tendo sua vida ali corretazinha, né? Vamos dizer assim, sendo mais crente do que os que estão na igreja, como o pessoal gosta de dizer. Precisa de igreja? É uma coisa necessária? Eu acredito que sim. Eu acho, por isso que eu comecei falando sobre hipocrisia. Eu acho que essa pessoa que ela não se vê encaixada em nenhum grupo, digamos assim, em nenhuma placa, né, de igreja, eu acredito que ela se acha melhor do que todas as igrejas, do que todas as teologias, do que todo entendimento de igreja, de doutrinas, de grupos de igrejas. Então eu acho meio hipócrita você dizer que eu não vou em nenhuma igreja e eu sou de Jesus assim mesmo. Eu acho que também é uma falta de vontade de querer se submeter a uma hierarquia, a um espaço, a um local, a se pertencer a um local. Porque, querendo ou não, você estando numa igreja, você tem uma hierarquia, você tem um lugar dentro da igreja. Então você precisa ter algumas responsabilidades, alguns deveres e direitos. Eu acho que, na verdade, falta nessa pessoa essa vontade dela querer assumir esse lugar dentro da igreja. Eu acho que falta isso nela. Porque assim, pastor, é contraditório, né? Você dizer que crê em Jesus, que lê sua Bíblia e tem sua vida de devoção, mas não quer se relacionar com o corpo de Cristo, né? Quer viver essa vida de intimidade com Deus de forma só privada. Se você diz que crê na palavra de Deus, você está deixando de lado vários mandamentos bíblicos, né? Em Hebreus 10 fala sobre a importância de congregar. Nós devemos congregar uns com os outros, admoestar, incentivar as boas obras. E isso não é possível ser feito sozinho. Eu acredito que um dos efeitos da salvação na vida do cristão é o coração que serve.
E o serviço só é feito ao próximo. Você precisa exercer esse serviço, né? Jesus mesmo é o maior exemplo, né? Lá em Marcos fala, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, mas para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, o ministério básico do cristão é servir, é estar envolvido na vida da igreja, é estar preocupando, incentivando a uma vida de devoção a Deus, às pessoas, né? Diversos outros mandamentos lá no Novo Testamento que falam, vocês devem admoestar uns aos outros, amar uns aos outros, né? Os mandamentos do uns aos outros são diversos. Então, viver essa vida de aparente devoção a Deus no individual, às vezes esconde uma insensibilidade à palavra. Porque, assim, talvez eu seja um pouco duro, mas... Samuel, o Antigo Testamento. Não, lá em Salmos fala que... Profetiza. Salmo 115. Que aqueles que adoram ídolos vão se tornar como eles, cegos, surdos e mudos. E se você não está congregando numa igreja, você está insensível à dor do seu irmão. Você não está ouvindo o seu irmão, você não está vendo as dores do seu irmão. Então você está adorando outro Deus. O texto de Atos 1 e 2 é interessante porque o texto diz assim no final: à medida que as pessoas iam sendo salvas, Deus ia acrescentando essas pessoas. Acrescentando aonde? A comunidade. Então a igreja, enquanto comunidade, ela foi criada por Deus. Então qual a utilidade disso? Olha, aí seria até uma contradição imaginar que Deus criou algo que é inútil, né? A igreja, enquanto corpo e comunidade, foi criada, instituída e capacitada por Deus. Para o quê? Para testemunhar às nações, né? O texto de Atos 1 vai dizer às nações, Jerusalém, Samaria, aos confins da terra, a obra realizada por Cristo. Agora, alguém pode pensar, mas eu posso viver de maneira isolada e servir a Deus, né? Sim. Fora da igreja. O texto que Samuel citou é interessante, o de Hebreus. Eu iria fazer exatamente essa pergunta, eu ia futucar, ia mexer mais. Porque, assim, o texto de Hebreus ele é dirigido a pessoas salvas. Então, por certo, desde aquela ocasião, desde aquele momento da história, existiam pessoas salvas que já estavam com essa ideia de não congregar ou de não se reunir enquanto comunidade. Então, a exortação é para o crente. Olha, não deixe de se reunir como igreja. Algumas versões falam exatamente esse termo, reunir-se como igreja. O reconhecimento da igreja e a necessidade da igreja. Então é possível que alguém pense em não congregar. Há um mandamento específico. Não deixe de congregar. Não se abstenha da comunhão. Porque é na comunhão, o contexto daquele texto é justamente esse, que nós vamos nos fortalecer a perseverar na fé. Fé em quê? No Evangelho, na doutrina dos apóstolos, que é citada cá em Atos. A igreja é criada a partir dessa doutrina do Evangelho, e a igreja também é fortificada ou fortalecida a persistir, a permanecer nessa fé, nessa doutrina. Eu fico imaginando quando os discípulos eram enviados às suas missões para levar a palavra de Jesus, o quanto eles ficavam ansiosos para voltarem e se reunir de novo ali com aqueles que conheciam, para falar das suas experiências, de quantas pessoas aceitaram a mensagem de Jesus, de quantas pessoas foram curadas, para se reverem mesmo, se abraçarem, para comer junto, para falar, para relembrar até de algumas coisas de Jesus Cristo. Lembra como Jesus falou aquilo sobre isso? Não foi? Você pensou isso? Eu também pensei. Eu acho que se reunir enquanto igreja, a pessoa não sentir esta vontade, eu acho meio vazio. Fica um crente meio vazio, eu acho. Faltando alguma coisa, né? Isso que Alisson falou é interessantíssimo, né? Porque se nós observarmos o salmista, ele vai dizer, olha, alegrei-me, né? Quando me disseram. Acho que é no Salmo
45 a 46, alguma coisa assim, ele vai citar também o momento em que ele se lembrava quando liderava o povo na comunhão. Então, para mais do que uma obrigação, a congregação dos cristãos deve gerar satisfação, É isso mesmo. né? Então, se alguém não tem o desejo de congregar, ela precisa se perguntar, sobretudo, por que ela não se alegra em congregar. Hein, Zé? Desculpa te interromper, mas um exemplo que vem assim na minha mente é... Vamos lá. Eu tô com uma dívida para você de R$1 milhão. É muito dinheiro Como hoje. chegou essa dívida, não sei como... Aí beleza. Aí o senhor pastor, gente boa, coração bom, né? Chega lá na minha porta e fala assim: não, Samuel, sua dívida tá perdoada. Meu Deus. Quê? Minha dívida tá perdoada? Não, entra aqui. O que eu posso fazer como gratidão a você? Acho que não tem nada que eu faça que seja suficiente para te compensar isso. Mas entra aqui, vou te preparar um café, chama a sua família. Cadê? Se você chamar teu filho aqui, chamar sua esposa, não, eu vou querer dar o melhor tratamento para eles. Então, é natural daquele que recebeu tamanha bondade do Senhor responder isso com gratidão. Então, e como é que eu vou exercer essa gratidão a Deus? No serviço ao meu irmão, que é o corpo de Cristo, né? As pessoas. Poxa, eu tô tão feliz aqui, eu quero não servir ao meu irmão para compensar o que Deus me fez como barganha. Sim. Mas, poxa, eu tô tão feliz com isso aqui que eu fico até constrangido de não fazer nada. De ficar aqui sozinho, ó. E viver minha fé sozinho aqui. Eu preciso ajudar outros, velho. O que Deus trouxe a mim, o que Deus fez comigo foi muito grande. Eu preciso levar isso a outras pessoas. Sim. O Se serviço, tem outros tristes, eu quero vê-los alegres. o serviço a Deus como manifestação da gratidão a Deus, né? Sim. Como o Samuel bem falou, não como pagamento, Sim. mas como reconhecimento de que nós não podemos pagar. Sim. Por isso nós o servimos. E o serviço a Deus gera alegria e satisfação no crente. O que me chama a atenção na fala de vocês aí, se a gente parar bem para analisar, é que parece que a devoção individualizada, ela está muito associada, tipo assim, a cumprir uma espécie de checklist de boas obras, né? Boas obras, como eu posso dizer assim, de ser um bom menino. É uma moral, né? Uma moral, isso. Então eu oro, olha, eu fiz minha oração, li minha Bíblia, eu fui gentil, eu não roubei, não trapacei. Então assim, eu sou um crente. Não precisa da igreja. Mas veja que se a gente pensa do ponto de vista missional, ou seja, quando a sua prática cristã ela extrapola aquilo que você faz só você, né, quando ela envolve o sentido de missão, de pregar, inevitavelmente você começa a precisar. Porque imagine que uma pessoa diz assim, eu não quero saber de igreja. Mas se essa pessoa for alguém missional, ou seja, eu falo de Jesus para o meu colega de trabalho, falo de Jesus para a pessoa que está junto comigo, começo a falar de Cristo para outras pessoas que estão ao meu redor. Essas pessoas vão para onde? Eu vou levar elas para minha casa? Aí então beleza, eu não quero saber de igreja, eu vou levar elas para minha casa. De repente eu tô com um grupo, sei lá, de 10 pessoas, onde eu tô, de certa forma, discipulando. Vai haver uma necessidade de haver algum tipo de organização desse movimento. Então veja que para um cristão que ele entende o chamado missional, a igreja, ela, por mais que ele tente adiar, ela vai ser sempre uma necessidade para que haja esse processo, né, de discipulado, né, de processo, como vocês falaram, de servir, de estar um com o outro, de ensinar, de aprender. Me parece que o afastamento da igreja, nesse sentido, tem muito mais a ver com uma espiritualidade muito mais moral do que missional, né? Se a espiritualidade é missional, a igreja ela tem necessidade de existir, ao meu ver, né? Hein, pastor? Porque assim, às vezes é uma compreensão errada do que Deus faz na vida do salvo. Às vezes a gente acha que é assim, é porque eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Então eu cumpri esse checklist, como você falou. Esse checklist do fim de semana. Esse checklist da devocional. Mas o objetivo de Jesus não é te fazer uma pessoa melhor. É de fazer uma nova pessoa. Perfeito. Eu não sou um Samuel melhorado, que tem uma moral corretinha. Eu sou outro Samuel.
Esquece aquele Samuel, outro, que agora sim tem a capacidade de exercer o fruto do Espírito, né? Você falou e eu lembrei. É até um meme, né? Quem era eu não era nada. Hoje em dia eu sou um baterista, né? Então a igreja tem baterista mesmo. Né? Então a igreja tem essa função de tirar a pessoa da invisibilidade também, né? De pertencer a algum lugar, de ter um lugar, uma função social. E se ela tem essa visão missional, os relacionamentos não tem como não ter. Né? Agora vamos fazer o seguinte aqui. A gente está falando isso, mas e naqueles casos onde o afastamento de uma pessoa da igreja se deu por algo assim sério? É alguém que passou por uma situação terrível numa igreja, uma igreja que tinha um comportamento abusivo, uma igreja que tinha líderes abusivos, uma igreja onde havia uma cultura realmente terrível, e essa pessoa simplesmente ela foi afetada demais, ela saiu da igreja destruída até, né? E a igreja se tornou até um gatilho para essa pessoa. Ela olha para a igreja e ela passa até mal, recomendação médica não ir para a igreja, né? Como que a gente pensa? Porque aqui eu estou lidando com alguém que ela estava, mas ela de certa forma foi tão destruída e tão machucada que ela saiu. Como a gente lida com essa situação então? Então, eu acredito que existam situações pontuais, né? Situações graves que poderiam explicar por que de alguém se recusar a congregar. É certo que a santificação é um processo. A salvação é um ato instantâneo, a justificação é instantânea. A santificação é um processo que vai durar toda a nossa vida. Estar longe de uma comunidade, afastado de uma congregação, prejudica a santificação da pessoa. Ela não vai ter uma vida espiritual saudável longe da comunhão. O que poderia justificar alguém viver afastado da comunhão que foi estabelecida pelo próprio Deus? Eu acho que um exercício interessante que pode ser feito é que, na maioria das vezes, nós apresentamos argumentos às outras pessoas, né? Olha, eu não congrego por isso, por aquilo e tal. Mas experimente apresentar os argumentos a Deus. Diga, olha, Deus, eu não posso congregar por isso e isso e isso. E veja à luz das Escrituras se isso realmente justifica o afastamento de uma comunidade. Por certo, se a pessoa sofreu algum tipo de trauma, algo grave, existem outras comunidades, veja, que gozam e que comungam da mesma fé, isto é, a doutrina dos apóstolos, mas que se reúnem em outros locais, dos quais a pessoa, porventura, passou por algum dano grave. Se é certo que os danos emocionais, até físicos, podem ser graves, o evangelho ele também é algo muito sério, não é? Então, para um dano sério, uma providência também muito séria, que é a salvação, a morte de alguém, a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos e colocados numa igreja, aguardando o retorno de Cristo. Então, se alguém passou por um dano grave, é possível que essa pessoa fique um tempo afastada, mas ela sendo salva, ela vai sentir a necessidade de retornar a congregar e que ela procure, se for o caso, um outro local, um outro grupo de pessoas que tenha a mesma fé para que ela possa, portanto, participar. Aí eu acho que é uma questão da gente precisa ter empatia, né? A gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa, realmente, porque a gente tem que pensar que é uma pessoa que está em tratamento, né? Ela teve um trauma e esse trauma causou alguma ferida e aí toda ferida tem um tempo para se fechar, para se curar, né? Existem feridas que podem sofrer processos inflamatórios ao longo, até mesmo durante essa cura, pode acontecer algumas coisas que a própria voltar a esta igreja pode ser um meio que você colocar o dedo na ferida, né? De inflamar novamente. Então essa pessoa está em tratamento, a gente tem que saber olhar para essa pessoa como uma pessoa em tratamento. Se eu ficar doente durante um tempo e ficar internado durante algum tempo, se eu ficar em coma durante um tempo, eu não vou ficar afastado da igreja e posso, né, refletir ali sobre a palavra de Deus, é claro. Eu acho que enquanto a pessoa sofreu esse trauma e ela, eu digo simplesmente, mas simplesmente assim, entre aspas, né, e ela simplesmente não quer voltar
àquela igreja ou àquela comunidade ou a nenhuma outra comunidade, mas ainda assim ela tem dentro dela a palavra de Deus, ela tem convicção da palavra de Deus, aceita Jesus como Salvador, ainda é um ponto bom. E quando essa pessoa sofre esse trauma e ela desacredita totalmente das igrejas, acredita totalmente da igreja, ou talvez fica se perguntando por que Deus permitiu aquilo justamente dentro da igreja, né? Então é uma ferida muito maior, né? Sim. Então se essa pessoa tem uma ferida, e essa ferida ainda é uma ferida que pode ser curada, que ela acredita ainda em Deus, que ela acredita na palavra de Deus, que ela sabe que precisa de Jesus Cristo, eu acredito que ainda é uma ferida que vai se fechar, que é ser tratada. Eu acho que é mais difícil quando ela realmente não acredita mais na igreja. Aí é que eu acho mais complicado. Então a gente tem que olhar realmente como uma pessoa que está doente, ela precisa de tratamento. E o nosso papel é esperar. É esperar. Não adianta a gente ficar indicando remédios, né, para aquele ferimento sem saber se esse remédio realmente vai funcionar. Então a gente tem que esperar e acreditar e continuar orando por essa pessoa sempre, né? Essa pessoa como igreja, enfim, e nós como igreja precisamos ouvi-la, né? Porque ela precisa ser cuidada, mesmo que ela se afaste, mas ela não pode estar distante. Nós como igreja também temos que ter essa sensibilidade de mesmo distante, mas ela está sendo monitorada, né? Seja uma mensagem, seja uma visita, seja uma oração. E nesse processo de restaurar a comunhão dessa pessoa, a pessoa entender também que muitas vezes a solução para aquele que foi ferido pela igreja é mais igreja. É ter mais contato com pessoas que vão dar um testemunho de fé que venceram essas dificuldades que ela passou, ou que souberam enfrentar essa situação que ela está vivendo hoje, entendeu? Então, tem que ter esse equilíbrio aí também. Eu vejo que você tem hoje, entre as instituições que têm sido olhada com mais pessimismo, né? Ou vamos dizer assim, que não tem tanta credibilidade, né? Das instituições que gozam de menos credibilidade, a igreja tem sido uma delas, a igreja evangélica, sobretudo, né? E dentre as pessoas, né? Não sei se eu posso usar o termo profissional, que também tem sido visto com muita desconfiança, né? Aí você vê político, policial, e pastor está ali entre um dos que é visto sob suspeita também, né? Eu lembro que há pouco tempo atrás, isso não tem muito tempo, mas talvez 30, 40 anos atrás, pastor ainda era um sinônimo de respeito, né? Hoje, pastor é um sinônimo de alguém com uma moral extremamente duvidosa, né? E, infelizmente, isso está posto. Então, a gente vê pessoas que, por exemplo, teve uma decepção muito grande na igreja, seja por uma figura pastoral abusiva em vários aspectos, né? Ou talvez por uma igreja que tinha talvez uma cultura. A gente vê, às vezes, algumas teologias aí, né? Algumas ideias, né, de organização que são abusivas, né, de controle. E aí você vê essa pessoa se afastando. Eu vejo que, por exemplo, uma pessoa que está num lugar onde ela foi altamente ferida pela igreja, talvez ela tenha dificuldade de olhar para a igreja e dificuldade de achar a igreja mesmo, porque, infelizmente, hoje, nós estamos tendo dificuldade de encontrar igrejas saudáveis, igrejas bíblicas e saudáveis. Então eu vejo, talvez, também que essa pessoa, logicamente, que no primeiro momento, onde ela está machucada, onde ela está ferida, ela precisa primeiro se tratar, né, se curar. Como diz o avião, né? Primeiro você bota sua máscara, para depois ir ver a do outro, né? Mas talvez essa pessoa, ela pode pensar, talvez até numa plantação, se no lugar onde ela está, se na cidade onde ela está, no bairro onde ela está, ela não consegue ver uma igreja saudável, ela pode pensar em uma plantação, talvez, de alguma igreja saudável, fazer contato com esse pastor, com essa igreja, e dizer assim, olha, nos ajude aqui, a gente precisa que o evangelho seja proclamado aqui nesse lugar, né? Ou seja, por mais que a pessoa esteja ali afastada da igreja por algum trauma, ela talvez ela se afaste aquela comunidade, mas da igreja em si, né?
a gente precisa voltar, né, de certa forma, né? Porque talvez tenha sido um erro de determinadas pessoas, de determinado grupo, que não reflete necessariamente a ideia do todo, da igreja do Senhor, Sim, né? sim. É interessante porque a Escritura traz essa realidade de joio e trigo para a gente, né? Então, às vezes, a igreja é julgada pelo joio, né? Uhum. Por atos praticados por pessoas que sequer foram convertidas. Mas pode acontecer também dela ser julgada por atos praticados por crentes. Já pensou se nós congregássemos, por exemplo, na igreja com Davi? Né? Qual a visão que o mundo teria de uma igreja onde o rei Davi congrega e Irmão praticou Davi. o irmão Continua Davi? cantando no louvor, irmão Davi. Olha esse irmão aí, olha o que ele fez, Absurdo. né? Então, tem um texto interessante quando Paulo adverte Pedro, porque Pedro estava se comportando de um jeito com os gentios e de outro jeito com os judeus. E é interessante porque Paulo, ele não trata isso de uma forma que para a gente não parece ser tão específica, mas ele diz assim, olha Pedro, você não está se comportando conforme o evangelho que você recebeu. O evangelho é a base da igreja. A comunhão, ela é fruto, ela é consequência do evangelho, tudo parte da doutrina dos apóstolos, né? Então, muitas vezes nós queremos solucionar alguns problemas com estratégias que não revelam o evangelho, né? Nós queremos trabalhar alguns problemas fora do evangelho, como se esse problema, por exemplo, esse problema aqui é espiritual, mas o evangelho não vai resolver isso. Quando, na verdade, o evangelho é a solução principal. É a partir dele que nós vamos resolver as outras demandas. Por exemplo, quando a pessoa se afasta da comunhão, o que é que o evangelho pode nos ensinar acerca disso? Olha, nós também estávamos longe de Deus. Sim. Nós vivíamos desgarrados, escravos do pecado, não merecíamos a reconciliação, mas Cristo foi e nos trouxe, nos reconciliou com o Pai, mesmo que nós não tivéssemos mérito algum para que Ele fizesse isso por nós, simplesmente por amor. Então, aplicando isso, né, a alguém que estava em comunhão e desgarrou, mesmo que a gente não entenda que há merecimento nela, no Evangelho nós temos um motivo para buscá-la. Vamos lá, vamos visitá-la. Jesus foi atrás da ovelha perdida, né? Não é? Isso. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu, vamos tentar resolver isso. Isso é uma demonstração de serviço e de prática do Evangelho, de amor ao Evangelho. Agora, assim, o que a gente, como igreja, pode fazer em relação a isso? O que a igreja pode fazer para que a gente possa evitar essa saída, essas pessoas, né? E uma outra pergunta, assim, para a gente refletir aqui é também o que a gente pode fazer em relação àqueles que saíram como igreja. Qual seria o nosso movimento? Ou a gente não tem nada o que fazer, o problema está nos outros mesmo? Tem a cultura do discipulado que precisa ser mais trabalhada, né? Porque com a cultura do discipulado, que é discipulado, né? Jesus, ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, como cristãos, nós somos sacerdotes também, no sentido de levar o evangelho a essas pessoas. O sacerdote é o construtor de pontes, né? Uhum. E tendo essa cultura muito bem estabelecida, quando uma ovelha é desgarrada, é natural que vá lá resgatar. Então, assim, a cultura do discipulado traz esse cuidado, principalmente essa escuta. Quando a pessoa se afastou, por que você se afastou? Tá tudo bem? E que essa pessoa, ela veja que quando a igreja vai ao seu encontro no momento que ela saiu, que ela encontre pessoas também que não estão ali só para julgar, mas para reconciliá-la, para trazê-la de volta à comunhão. Muitas vezes não é nem uma palavra, é um ouvido, é um ombro, né? Uhum. Dedicar um tempo, né? O que eu posso ser útil, meu irmão? Estender a mão. Eu acho que o evangelho, ele não é apenas... A igreja não vive apenas de púlpito e
e microfone, né? E bancos. Eu acho que a igreja precisa aprender a se relacionar entre si, né? Com as pessoas. Acho que a gente vive muito distante das pessoas. A gente tem muita dificuldade para incorporar essas pessoas, seja no ministério, nas rodas de conversa, naquelas panelinhas, né, digamos assim, né? Então acho que tem pessoas que ela não se sente, mesmo estando muito tempo na igreja, às vezes ela não se sente incluída dentro da igreja, não se sente incluída em uma panelinha, digamos assim, ou não se sente pertencida àquele local. Acho que a gente precisa aprender a se comunicar com as pessoas, a gente precisa aprender o relacionamento. Eu acho que hoje em dia, principalmente na pregação do evangelho, hoje em dia não é simplesmente entregar um folheto, a gente tem que ter uma vida em Cristo, a gente tem que viver realmente, nós temos que ser o folheto propriamente dito. Então acho que está faltando um relacionamento mesmo dentro da igreja, esses afastamentos por várias questões, seja ideológica, política, de opinião, enfim. Eu acho que a gente precisa aprender a se relacionar muito melhor. Como uma família tem problemas de relacionamentos, e a gente deve buscar resolver os relacionamentos dentro da família, assim também dentro da igreja, como uma família, a gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas. E aí tem aquela conflito de gerações, tudo, né? A gente tem que aprender a fazer esse vínculo de gerações, a entender as gerações futuras, a entender as gerações mais antigas, para que a gente possa viver bem. E daí é que eu acho que vai evitar essa fuga de pessoas da igreja. E as pessoas que já saíram, é justamente isso também, a questão de relacionamento. A gente precisa buscar aquela pessoa, não só dizendo você precisa voltar para a igreja, você tem que mostrar para aquela pessoa por que ela precisa voltar para a igreja, sendo a igreja para ela. Porque muitas vezes a pessoa não vai, a pessoa fica sem ir na igreja um tempo, ninguém procura, ninguém fala nada, então eu não estou fazendo falta naquela igreja. Não tem ninguém para me procurar, então eu não sou aquela igreja. Se ela fosse para outra igreja, seria até bom. Mas às vezes ela não vai para nenhuma porque ela não se sentiu acolhida naquela igreja. Né? Então como é que ela vai para outra? A gente precisa aprender a se relacionar. O exemplo do carro. Do carro, né? Então se a pessoa sofre um acidente, muitas vezes ela estava dirigindo e talvez ela não consiga dirigir novamente um carro, mas ela pode ser um passageiro de um carro. Ela pode estar dentro do carro. Eu vejo muito as pessoas muitas vezes se afastam também da igreja, às vezes não é nem tanto pela falta de acolhimento, também pelo ativismo dentro da igreja, está sobrecarregado por muitas atividades. Então tem pessoas também que se afastam da igreja também por isso, procurando um descanso, né, talvez. Porque, inclusive, a gente pode estar agindo e vivendo como um desigrejado dentro da igreja. Sim. Porque a ideia do desigrejado é fora da comunhão, é fora de congregar, é o contrário de congregar. Então eu posso estar cheio de ativismo, cheio de atividades, mas não tenho um relacionamento saudável, não tenho um relacionamento real, profundo, com os demais irmãos. É só checklists. É interessante que esse resgate que é feito daqueles que saem, ele é feito, claro, por iniciativa de Deus, né? Deus tem interesse que as pessoas congreguem, mas ele é feito por meio de pessoas, né? É feito por meio dos servos, daqueles que estão em comunhão. Então eu acho que nós devemos desenvolver um amor pelo serviço, nós devemos querer ser úteis a Deus, né? O amor à utilidade. Em que nós temos sido úteis a Deus? Talvez este seja um ministério interessante, um ministério de visitar, de procurar pessoas que outrora estavam congregando conosco e que agora não frequentam tanto, né? É uma possibilidade de uso e de utilidade que Deus pode também estar nos dando, né? Uma oportunidade. Às vezes a gente ouve assim, a porta da igreja da frente, ela é grande, então muitas pessoas entram, se achegam, mas a porta do fundo é maior do que a da frente. Então muitas pessoas acabam saindo, né? E aí, como vocês falaram, a ausência do relacionamento, da comunhão, é um dos fatores mais relevantes quando a gente fala de pessoas que deixaram a igreja. O fato delas não pertencerem àquele lugar, né? O culto é quase que como um serviço. A pessoa vai, ele assiste o culto, se sente bem e vai embora, né? Mas chega um momento que aquilo desagrega, ou não faz mais sentido, ou se torna irrelevante, né? Porque assim, pastor, se a igreja ela perde o foco de que nas reuniões
nos ajuntamentos, nas assembleias, a gente tem que estar ali cuidando da vida espiritual um dos outros, da vida emocional, com oração, com leitura da palavra, entendeu? Com relacionamentos intencionais, se a gente perde esse sentido, a gente vira só um grupo social, um grupo de entretenimento. E se a igreja rebaixar esse nível, existem grupos melhores que fazem isso melhor, com entretenimento melhor. Outros, né? Eu posso ir para uma festa, ou ficar em casa vendo um Netflix, que seja. Então, esse objetivo de ser uma igreja que congrega, que cuida, que zela na palavra, na oração, precisa ser trazido à tona. Sem perder de vista, claro, nessa empreitada a gente tende a estabelecer algumas estratégias, né? E nenhuma estratégia pode se sobrepor ao conteúdo dela, que é o Evangelho. Sim. O que vai gerar, o que vai manter, o que vai sustentar a nossa comunhão é a perseverança na doutrina dos apóstolos. É a mensagem do Evangelho. É isso que nos une, nos fortalece e nos mantém unidos uns aos outros, né? Senão, a gente vai estabelecer vínculos afetivos, a gente vai se reunir porque é um horário que a gente gosta de se reunir, vai virar uma espécie de clube social e não de uma comunhão que vem de fato da parte de Deus. Uma coisa que intensificou muito isso, talvez tenha sido a internet, né? Porque na internet você consegue bloquear e silenciar os que pensam diferente. Sim. Mas e pessoalmente ali, né? Como é que você silencia quando a pessoa está falando com você? Na igreja a gente tem pessoas que pensam diferente em outras esferas da sociedade. Tem vascaínos, tem flamenguistas, mas a gente convive numa boa. Mas eu tenho que aguentar, né? A gente vai se amando, aprendendo a conviver. Mas é o Espírito Santo quem supera essas barreiras, né? E o muro de separação entre gentios e judeus já foi quebrado, já foi destruído, né? Agora, gente, para a gente poder chegar ao fim aqui do nosso papo e percebendo que isso é uma tendência, tá? Então, se a gente olha para a Europa já é considerado pós-cristão. O número de pessoas que frequentam as igrejas lá é muito pequena e você olha majoritariamente as pessoas idosas. Olhando para a nossa realidade como Brasil, isso também já está, de certa forma, se desenhando. Como palavra final sobre esse assunto, eu vou pedir que cada um aqui, a gente já está chegando ao final, cada um aqui deixe a sua palavra daquilo que você vê como assim, como algo que a gente precisa, ou de que maneira a gente precisa, a igreja, as gerações, aquilo que a gente tem feito, a palavra sobre esse assunto, para que a gente possa fechar então essa nossa conversa aqui. Eu acredito que para os desafios da igreja no tempo da modernidade, nós temos a boa e velha boa notícia, né? E a boa notícia é que Cristo morreu, ressuscitou, realiza a sua obra de salvação e todo aquele que crê será salvo. O Evangelho, a raiz do Evangelho, a raiz da igreja é o Evangelho. O que mantém a gente em comunhão é o Evangelho. A nossa santificação é o desenvolvimento da nossa fé no Evangelho. Então, para quem pensa em viver desigrejado ou quem está balançado em viver nessa condição, a boa e velha, a velha boa notícia. Jesus Cristo vive, nós cremos nele e ele haverá de voltar para buscar a sua igreja. Amém. Amém. Eu acho que viver desigrejado, você está perdendo uma grande oportunidade de aprender, de desenvolver dons, de servir melhor. Não só a Deus, se você acha que está servindo a Deus desigrejado, Deus também nos chama a servir as pessoas, né? A servir os irmãos, e é uma ótima oportunidade de aprender e aprender a servir também, porque às vezes a gente acha que já sabe servir, né? Então a gente aprende também a servir, a conhecer pessoas, a se relacionar com as pessoas, a ver nos olhos da pessoa como é lindo você saber o quanto Jesus transformou uma pessoa através de uma igreja, né? É muito bom ver isso.
É o que eu vou fazer diferente. Vou lançar um desafio aqui. Atenção agora, desafio de Samuel. Igual o pastor falar lá na frente, você vai virar pro irmão que tá do seu lado. Pois é, meu irmão é meu ministério. Então, assim, uma pessoa que tá pensando aí em sair da igreja, né, se ver nessa situação ou tá desanimado na fé, um desafio que eu coloco para mim, por ser cristão, e coloco também para todos nós aqui. Peça a Deus uma pessoa para você poder discipular. Coloque isso diante de Deus. Meu Deus, tem alguém aqui que eu posso ajudar, que eu posso contribuir, que eu posso orar, né? Talvez é um outro jovem que esteja passando dificuldade e precisa das minhas orações. Então, uma pessoa para eu estar orando por ela e eu vou discipular essa pessoa. Porque se toda a igreja fizer isso, a cada ano dobra o número de membros. Então, durante o ano, durante a semana, durante o mês, esse é o desafio. E você vai precisar de uma igreja. Sim. Bom, gente, tem uma frase do Bonhoeffer que eu gosto muito. Ele escreve um livro sobre vida em comunhão. Ele diz assim: quem ama a igreja ideal e não ama, né, a igreja real, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Né? Quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Nós não vamos ter a igreja ideal porque nós não somos ideais, né? Mas Cristo morreu por essa igreja. Amém. Não uma igreja qualquer, mas uma igreja que Ele está purificando e que chegará, enfim, linda para Ele, na glória, e eu quero estar fazendo parte dessa igreja, porque eu não sou igreja, nós somos igreja, e isso é bênção do Senhor para a nossa vida. Que Deus abençoe você, que cada reflexão aqui feita possa chegar ao teu coração, que você veja a necessidade de estar junto para aprender, para perdoar e para amar, e que a nossa igreja, né, a igreja do Senhor, possa continuar crescendo para cumprir a sua missão. Esse foi mais um bate-papo da Juventude Interligados. Se liga, que Deus abençoe sua vida. Valeu. Tchau. Valeu, galera. Tchau. E aí, galera, gostou? Curte, comenta, compartilha, porque essa é uma produção da Juventude Interligados. Teremos episódios às quintas de 15 em 15. Nos acompanhe no Instagram, @juventude.interligados.